Livro. Pode falar, Senhor. Estou ouvindo. Capítulo 18. Será que ninguém se importa? 7 meses depois que iniciamos as negociações para a compra do Victoria, certa noite, Don Stephens ligou para mim e Dar. Desde que ocupáramos o pequeno apartamento do hotel em Kona, havia 1 ano, Dar começara a transformar aqueles 3 cômodos num lar. Ela já conseguira colocar uma poltrona aqui, um quebra-luz ali, etc. Bom, Lauren, disse a voz de Dom, que me chegava através do satélite de comunicação. O negócio está feito. Ele parecia vibrar, mas, ao mesmo tempo, estava estranhamente calmo. O navio já é nosso? Indaguei. Do outro lado da sala, Dar virou-se para mim atenta. Fazia já alguns meses que vínhamos recebendo ofertas regularmente, e essa regularidade nos animava, pois achávamos que era uma parte muito importante em todo o processo de orientação divina. O navio já é nosso. Ainda não está em condições de ser lançado ao mar, mas já é nosso. Os proprietários preferiram esperar que pagássemos o último centavo, para depois liberá-lo. Em seguida, ele relatou que iriam realizar um jantar à luz de velas em ação de graças no próprio refeitório do navio. Depois, iriam até o convés de Ré para arriar a bandeira deles e hastear ali a nossa. É lógico, continuou ele, que o trabalho está apenas começando e os problemas também. Foi então que entendi por que ele parecia vibrante e calmo ao mesmo tempo. Mais cedo ou mais tarde, temos que deixar o porto de Veneza, porque nossa tripulação não é sindicalizada. O navio terá que ser rebocado para algum outro lugar e levado a uma doca de Querena para reparos. Provavelmente será a Grécia. Dom, disse eu, sentindo que precisava mudar o rumo da conversa um pouco. O que você acha do novo nome? Anastasis? Esse era o nome de que mais tínhamos gostado. Acho que está bom. Então, será Anastasis mesmo. Falei olhando para Dar, que ouvia apenas um lado da conversa. E satisfeito ao ver que ela sorria também, dando sua aprovação. Anastasis, em grego, significava ressurreição. Um dos problemas de se viver sempre sob a orientação de Deus é saber manter tudo sempre na perspectiva certa. À medida em que uma orientação divina começa a se desdobrar, parece vir acompanhada de muito trabalho de rotina. Depois de algum tempo, desgasta-se a vibração da primeira revelação e a visão dos frutos daquela ordem ainda está no futuro. Entre as 2 etapas, encontra-se a fase do trabalho, cansativo, que deixa o ânimo meio entorpecido. E é nesse intervalo que o princípio da perspectiva se torna muito importante. Era o mês de junho de 1979. Já se passara 1 ano desde que eu vira o nosso navio pela primeira vez.
Quando o avião da Alitalia começou a circular sobre os canais de Veneza, pus-me a girar a cabeça para um lado e para outro, para tentar avistá-lo. Iríamos reunir-nos, cerca de 60 dos líderes da Jocum. Dom desejava ter ali consigo o maior número possível de membros da missão, das diversas partes do mundo, para que pudéssemos confirmar nosso apoio ao projeto. E precisávamos também reacender aquele nosso velho sonho de ver uma embarcação a navegar pelos mares em nome de Jesus. Meus olhos fixaram-se nas águas brilhantes. Lá estava ele, ao clarão do sol veneziano. Ainda com a velha pintura branca, mas a chaminé já exibia as cores verde e azul. Meia hora depois, um habilidoso motorista de um táxi aquático ia deslizando sobre as águas do porto em direção ao navio. Ainda à distância, divisei nosso logotipo Jocum, recém-pintado na chaminé. Demos a volta pela popa para chegar à prancha de acesso. O nome antigo fora coberto por uma camada de tinta, e em seu lugar aparecia em letras negras a palavra Anastasis. Assim que subi ao convés, Dom e seus missionários voluntários, a maioria dos quais era bem jovem, me receberam calorosamente. Eu relutara em subir a bordo do navio antes que tivéssemos a certeza de que não haveria mais retorno. Ainda decidido a não mais glorificar um objeto que nada mais era que um instrumento no reino de Deus. Mas finalmente estava ali, e muito feliz de caminhar por aquele barco de 522 pés de comprimento, ver seus grandes refeitórios, o salão de estar, a pequena unidade hospitalar e os 5 grandes compartimentos de carga. Já dava para ver os pontos onde os voluntários tinham raspado, lixado, consertado e pintado. Só para limpar a cozinha, disse Dom, 25 jovens tinham levado 3 semanas. Naquele momento, outros líderes da Jocum estavam chegando a bordo. E afinal, nós, cerca de 60 pessoas, reunimos-nos no tombadilho, onde antes os passageiros tomavam banho de sol nas longas viagens oceânicas. Dom relatou-nos as dificuldades que encontrara para rebocar o navio até Atenas e prepará-lo para começar a operar. Então, oramos a Deus pela solução desses problemas, pondo em prática o princípio da perspectiva, recordando-nos da visão original e do potencial futuro do navio em seu ministério de evangelismo e beneficência, como instrumento para Deus. Precisaríamos muito de enxergar sempre as coisas por este ângulo, para suportarmos os duros e longos meses à frente. A visita ao Anastasis estava terminada. E enquanto nossa lancha nos levava dali, creio que todos sentimos um renovado entendimento do anseio que Deus tem de ver todo o seu povo envolvido em ministérios de socorro aos necessitados. E algo que muito me agradava era que o passo seguinte, no sentido de se lançar a Jocum ao encontro dessas necessidades, vinha de uma nova geração. O filho de Jim
e Joy Dawson? John, um rapaz de 27 anos. Lauren, dissera-me John ainda nos Estados Unidos. Deus está me falando uma coisa e creio que sua mensagem é para todos nós da Jocum. Imediatamente, dei-lhe toda a minha atenção. Aquele jovem tinha muita experiência nesta questão de ouvir a ordem de Deus, pela sua vivência em família. Então, ele me disse que recentemente lera um artigo na revista Time acerca dos refugiados que estavam fugindo do Vietnã. Lauren, disse John, essa gente paga somas fabulosas por uma passagem em barquinhos que são verdadeiras banheiras furadas, para tentar escapar do Vietnã. Depois são atacadas por ladrões que os matam ou os abandonam no mar à deriva, em jangadas. E ninguém se interessava em ajudar esse povo. Ele passou a descrever os campos de refugiados nas fronteiras dos países vizinhos. E Lauren, não consegui esquecer o título do artigo, pois é a pergunta que o mundo está fazendo ao corpo de Cristo. É o que Deus está sentindo com relação àquela gente. Ele está chorando e indagando a nós. Será que ninguém se importa? O desafio que John me apresentara ficou martelando na minha mente. Seria ali, afinal, o início do ministério de socorro que eu vislumbrara desde que presenciara o furacão Cleo, havia 15 anos? Resolvi ir ver por mim mesmo. Parti para Hong Kong e depois para Tailândia, levando comigo outros líderes da Jocum. O primeiro campo de refugiados que visitamos era em Hong Kong. Nenhum artigo da revista poderia ter me preparado, ou os meus olhos, ouvidos e nariz, para o horror daquele acampamento. Primeiro sentimos o cheiro. O fedor denso de dejetos humanos nos atingiu antes que chegássemos lá. Assim que entramos pelo portão principal e por uma porta interior, descobrimos a causa. O piso inferior estava inundado por uma camada de cerca de 15 centímetros de fezes. Fomos andando como pudemos pelas laterais, e os dirigentes do acampamento nos mostraram que os canos de esgotos haviam se rompido ao longo da parede. Eles não tinham dinheiro para contratar um bombeiro da cidade para fazer o conserto, e ali não havia ninguém que estivesse disposto ou mesmo que fosse qualificado para fazer o serviço. O acampamento Jubilé fora anteriormente um alojamento da polícia, projetado para abrigar 900 pessoas. Mas ali estavam 8.000 e a construção estava condenada. Mas simplesmente não havia outro lugar para se alojar o grande número de refugiados que havia. Em cada cômodo, viam-se fileiras de beliches que iam de um lado a outro do quarto, com 3 leitos cada. E várias famílias ocupavam cada fileira daquelas. Às vezes, uma família ocupava 2 beliches, e não apenas para dormir, mas para tudo mais, inclusive preparar os alimentos. Os médicos do acampamento, terrivelmente esgotados, contavam que todos os dias tinham que socorrer criancinhas que caíam dos beliches durante o sono e sofriam concussões.
Minha mente, àquela altura, já estava funcionando. Será que tínhamos que esperar? Mesmo antes de o Anastasis estar pronto para navegar, já podíamos enviar nossos missionários ali. Poderíamos tentar limpar um pouco daquela confusão, ajudar a tomar conta dos enfermos e, ao mesmo tempo, ter uma oportunidade de transmitir a mensagem de Jesus àquela gente, dizer-lhes que ele se preocupava com o sofrimento deles e queria solucionar a situação. Com uma das mãos estaríamos distribuindo seu amor e com a outra sua verdade. Na Tailândia, sentimos o mesmo interesse e a mesma vibração estranha que sentíramos em Hong Kong. Ali vi uma mulher apresentar o esquelético corpinho de um garotinho, a cabeça desproporcionadamente grande, tombando para trás. Para ele, o alimento chegara tarde demais. Senti um aperto na boca do estômago ao ouvir a respiração agonizante e meus olhos se encheram de lágrimas quando ele deu o último suspiro. E a mãe abraçou com força seu corpinho sem vida. Onde está a Igreja de Jesus Cristo? Foi o grito que brotou no meu interior. Onde? Momentos depois, tinha diante de mim um jovem soldado do Khmer Vermelho. Ele poderia ter sido um daqueles que atiravam bebezinhos para o alto e os aparavam com a ponta da baioneta. Os olhos daquele jovem eram vazios, eram como janelas abertas para o inferno. Mas Jesus morrera por ele também. Através de um intérprete, preguei a 1.200 homens do Khmer Vermelho, que estavam no acampamento. Muitos ouviram atentamente nossa mensagem sobre o amor de Deus, sobre o seu perdão e seu chamado ao arrependimento. Depois, cerca de 12 deles se afastaram comigo para um lado, para orar, aliás, com grande risco para sua segurança pessoal. Quando regressei a Kona, tinha um enorme peso no coração, mas também estava empolgado e com grande senso de realização. Afinal, a Jokun estava fechando o círculo, com o nosso Ministério de Socorro aos Necessitados. Estavam chegando ao mundo as duas facetas gêmeas da boa nova do Evangelho. Um amor cada vez mais profundo para com Deus e um amor cada vez maior para com o próximo. Algumas semanas depois, estávamos enviando jovens para os campos de refugiados. Gary Stephens, irmão de Don, foi com um grupo de 30 pessoas para o acampamento Jubilê. Eles fizeram o que nem os refugiados tinham querido fazer. Limparam os detritos que estavam no lugar e consertaram os canos do esgoto. Gary relatou que os refugiados estavam espantadíssimos. Ali estavam jovens que tinham ido lá, pagando as despesas do próprio bolso, para fazer um serviço que ninguém quisera fazer. E os nossos missionários conquistaram a atenção deles. E várias vezes receberam a deixa que estavam procurando. As pessoas lhes perguntavam por que tinham ido ali. Em pouco tempo, conseguiram a permissão das autoridades do acampamento para abrir uma escola, ter estudo bíblico e dar aconselhamento espiritual. Então, aconteceu uma coisa maravilhosa. Parecia que Deus estava apenas aguardando esse ato de obediência para abrir seus reservatórios. Assim que se espalhou a notícia de que estávamos dando ênfase também a esta segunda faceta da fé, começamos a receber obreiros voluntários aos montes.
Era como se tivéssemos aberto uns portões, onde estavam centenas e centenas de moças e rapazes, apenas a esperar que os abríssemos. Vieram também outras pessoas experientes. Vieram médicos, enfermeiras, técnicos, etc. Bem como outras pessoas que desejavam apenas colocar ataduras em refugiados ou dar aulas para as crianças. Em pouco tempo, encontramos dezenas de oportunidades de trabalho. Reabilitação profissional, indústrias, caseiras, distribuição de roupas e alimentos, aulas de inglês e orientação cultural para aqueles que estavam para iniciar uma nova vida em outros países. E lado a lado com isso, estávamos sempre pregando a mensagem do Evangelho e levando pessoas ao conhecimento do Pai Celeste com nossas ações e palavras. E as bênçãos de Deus estavam sendo derramadas em outras áreas também. Calaf estava se saindo muito bem no reinício de seu ministério. O antigo ardor pela obra estava de volta. Havia nele também uma nova suavidade no trato com as pessoas. Ele abrira escolas em Honolulu, Singapura e Jacarta para treinamento de jovens evangelistas. Recebíamos relatos constantes de que centenas de pessoas estavam sendo salvas e curadas. Uma moça surda, na Malásia, recuperara a audição instantaneamente. Um velho muçulmano aleijado, da Indonésia, fora curado com uma oração de Calaf e saíra correndo e saltando. Igrejas estavam sendo fundadas em povoados onde o Evangelho nunca tinha chegado antes. Estávamos simplesmente encantados com os relatórios que demonstravam que Calaf se achava totalmente recuperado. Parecia que Deus estava derramando bênção em cima de bênção. Era como no caso de Jimmy e Janice, pensei sorrindo. Eles haviam esperado 11 anos pelo primeiro filho, e então chegaram os gêmeos. E já tinha mais um garoto, um presente adicional, especial de Deus. E era o que estava acontecendo com a Jocum também, no mundo todo. Deus estava adicionando mais e mais presentes, multiplicando suas bênçãos. Um de nossos líderes conseguira enviar à União Soviética 2.000 voluntários em 1980 para pregar o Evangelho. Outro homem, Floyd McClung, foi morar com sua família na zona do meretrício de Amsterdã, entre prostitutas e rapazes de programa. Outros estavam se responsabilizando por determinadas áreas do mundo: África, América do Sul e do Norte. E o princípio da multiplicação estava em operação também. O pessoal da Jocum no Brasil relatava que os jovens treinados em nossas escolas de evangelismo estavam atingindo suas próprias fronteiras, subindo até a Amazônia à procura de isoladas tribos indígenas para levar-lhes o Evangelho. E quanto ao nosso trabalho, meu e de Darlene? Como tínhamos previsto ao nos mudar para o Havaí, nossa atenção estava se voltando para a Ásia. Fazíamos visitas às equipes de obreiros, participando do trabalho de evangelismo, dando cursos para nossa crescente família, que já contava com 1.800 obreiros em tempo integral. E eu ainda tinha sobre meus ombros a responsabilidade de nossa base central em Kona. Crendo firmemente que a criação de nossa universidade era um desejo de Deus. Mas, em vez de esperar até termos um campus completo,
Com prédios e tudo, resolvemos começar do jeito que estávamos. Afinal, os prédios não passam de meros instrumentos. E assim teve início a Universidade Cristã do Pacífico e Ásia. Alugamos uma sala aqui, um salão de reuniões ali, um apartamento em outro lugar e começamos as aulas.